Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Então, hoje consegui fazer a gravação aqui e vamos dar continuidade então, no que foi exposto do material ali no AVA, né? O material no AVA, ele foi composto pelo traumatismo crânioencefálico, né? É uma afecção e uma lesão, né, neurológica que nós vamos recuperar muito na vida acadêmica, principalmente quem trabalha aí em hospitais, né, e quem for mais para a área da neurologia. E também, não muito distante disso, a gente vai trabalhar um pouquinho a parte ortopédica desse paciente, né. Então, pessoal, o que eu queria expor para vocês em relação a isso alguns conceitos, né, causas, os mecanismos, né, da lesão do traumatismo crânioencefálico, porque ele é bem importante e quando ele é considerado ali de moderada a grave, ele causa sequelas bem consideráveis, o que faz uma alteração na qualidade de vida desse paciente de uma maneira bem deletéria, tá? Então, a princípio, assim, eu gostaria de caracterizar um pouquinho, né, o traumatismo crânioencefálico, a gente ter essa visão dele, né, porque dentre as causas mais frequentes que a gente tem nessas alterações é o traumatismo crânioencefálico, e ele tem uma taxa de morbidade e mortalidade bem importante no mundo, já que ela afeta muito a qualidade de vida desses pacientes, né, como eu havia citado anteriormente, né. E obviamente, se altera essa qualidade de vida desse paciente, ele vai ter um impacto também familiar, vai ter um impacto na sociedade e principalmente ali, né, pessoal, sobre a própria pessoa, né, falando uma parte mais psicológica, né, esse paciente vai ficar bem afetado. Então, a gente tem aí um déficit muito importante, né, após essa ocasião, que faz com que esse paciente venha apresentar no pós-traumatismo crânioencefálico alterações temporárias, às vezes permanentes, né? Seja da parte física, seja da parte cognitiva, seja da parte comportamental, né? Emocional, social. Esse paciente ele vai ter essa alteração aí, esse déficit mais significativo, tá? Eu peguei um dado bem legal aqui sobre o traumatismo crânioencefálico em relação à epidemiologia, mas antes aqui eu queria citar para vocês também mais o conceito, né, do traumatismo crânioencefálico, porque assim a gente tem que ter a percepção de que qualquer agressão que seja de ordem traumática e que seja ocasionado uma lesão, seja anatômica ou do comprometimento funcional na região da cabeça, né, o crânio, o encéfalo, seus vasos, tecido nervoso, qualquer que seja isso, ele é caracterizado com um traumatismo craniano, né? E a gente sabe hoje que um dos maiores causadores do traumatismo crânioencefálico é o acidente automobilístico, né?
quando acontecem os acidentes, né? Que eles batem o rosto, a cabeça no vidro, no painel, ou são jogados para fora. Junto disso, tem os índices altos também, né? De atropelamento, motociclistas, né? Ciclistas. E depois as agressões, né? São as violências ali que podem ser ocorridas por armas de fogo, armas brancas, né? Que estão, então, entre as maiores causas de alterações, de lesões do traumatismo crânioencefálico. Tá? Tem um dado aqui de uma diretriz, para vocês terem ideia, isso há 9 anos atrás, as quedas absorviam os maiores números de traumatismo crânioencefálico, né? Uma população ali, no ano de 2011, tivemos um total de 515 mil internações relativas a traumatismo crânioencefálico. Dessas 515 mil, 373 mil estavam relacionadas a quedas, né? E geralmente é quedas de outro nível, né, pessoal? Com quedas em que a pessoa cai e bate a cabeça numa altura, não da mesma altura do solo, né, mas uma altura mais elevada ali. Então é chamada queda de outro nível. Seguida de acidentes com um motociclista, depois seguidas de atropelamentos de pedestre e depois seguidas de ocupantes de automóvel, tá? Só para vocês terem ideia em relação a isso, o número de óbitos dos pedestres, dos motociclistas e dos ocupantes de automóveis gerava em torno de 1.800 óbitos, tá? Bem parecido o número em relação à quantidade de pessoas. Só que de pedestre a gente tinha 37 mil pessoas internadas. Ciclistas, poucos óbitos, 203, mas uma proporção de 9 mil acidentes. Motociclistas, 77 mil, né? Acidentes ocupantes de automóvel, 17 mil. Então, a gente consegue equiparar isso com uma porcentagem bem relevante, né? A maior taxa de mortalidade é em relação aos acidentes de automóvel, que ela gira em torno de 24% aí em relação ao número de casos e mortes. Por exemplo, assim, ó, a gente teve 373 mil pessoas internadas por quedas, só que apenas 7 mil morreram. Isso dá 1,94% de taxa de mortalidade, diferente dos automóveis, que foram 17 mil internações com 1.812 óbitos. Isso dá 22%, 23%, 24% de taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade é o que mais conta, né? Em relação ao número de pessoas que foram internadas e o número de pessoas que morreram. Tá? Então, a taxa é bem mais elevada. Em primeiro lugar, aqui sempre ocupantes de automóvel. Tá? Em segundo lugar, os pedestres. Em terceiro lugar, aqui tem um dado interessante, né? Ocupantes de triciclo motorizado. A taxa é alta, mais alta que do motociclista, por exemplo, porque 423 internaram e 16 morreram, né? A gente fizer o cálculo lá, dá 3%, 4% de pessoas, tá? Então, só para vocês caracterizarem aí esses pacientes aí em relação à quantidade, né? Que a gente tem mais ou menos de traumas por ano no Brasil, tá? Isso foi um dado do SUS. Queria conceituar aqui para vocês a parte bem importante
que os traumatismos, né, eles são realizados ali, principalmente nos acidentes, nas quedas, nos atropelamentos, mas também a gente tem um índice bem grande de traumatismo crânioencefálico em crianças por abuso, né, por violência, violência doméstica, né? Elas são abusadas, espancadas, batem a cabeça no chão, batem a cabeça na parede, né, pelos algozes, e isso faz com que elas venham a ter essa quantidade até expressiva de número de crianças com traumatismo crânioencefálico. Por isso que a variação de idade dos pacientes com traumatismo crânioencefálico, ela vai de 5 a 44 anos, né? A maior incidência que nós temos de traumatismo crânioencefálico, tá, pessoal? Outra caracterização aqui, outro conceito que eu queria trazer para vocês em cima disso é que os traumatismos cranianos, né, eles nos trazem alguns sinais. Então, a gente sabe que ele é uma agressão, né, na caixa craniana, na cabeça, no couro cabeludo, no tecido nervoso. E em alguns momentos, né, a gente consegue perceber que mesmo não havendo sangramento, não havendo afundamento da cabeça, esse paciente pode apresentar alguns sinais. Esses sinais, eles são estabelecidos como uma alteração do nível de consciência, né? O, o, o paciente pode se sentir como se estivesse um pouco alterado, como se estivesse um pouco tonto, né? Como se não conseguisse racionalizar direito, né? Aí ele começa também a apresentar falas desconexas, ele começa a perder um pouquinho da memória, tem uma perda da orientação temporal, apresenta náusea, vômito. Quando passível de visualização, de inspeção, a gente consegue ver ferimentos extensos na cabeça ou o sangue saindo pelo nariz ou pelas orelhas, tá? Nem sempre é sinal de um traumatismo craniano grave, né? Quando a gente bate a cabeça, a gente sentir algum sintoma acima, mas por isso é importante procurar o médico inicialmente, né? No caso mais leve, se não ocorrer o desmaio e você ainda tiver a consciência, você procurar o médico. Caso aconteça o desmaio, você vai ser socorrido, né? Procurar o médico o mais rápido possível. No caso de se bater a cabeça, evitar, né, que o paciente venha a dormir, tá? E não pode pegar no sono, né? E procurar essa ajuda logo para que seja diagnosticado, né, através de uma ressonância ou uma tomografia, se houve ou não algum tipo de traumatismo. Tá bom, pessoal? Então, todo ferimento que é causado no cérebro, ele é chamado de traumatismo crânioencefálico, tá? Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Vou só abrir aqui. Ó. Bom, aqui tem um conceito, né, do traumatismo ali, caracterizando tudo que a gente falou inicialmente, que ela é a causa mais frequente de morbidade e mortalidade no mundo, né, tem um impacto muito importante na vida, né, dessas pessoas, dos seus familiares, na sociedade. Né? Ele vai apresentar aqui, ó, os déficits temporários, né? Pode ser permanentes no funcionamento físico, cognitivo, comportamental, emocional, social e ou profissional, obviamente.
Ele é responsável pelas altas taxas de mortalidade, tá? Sendo mais prevalente, obviamente, em jovens do sexo masculino, e a principal causa são os acidentes automobilísticos, né? Meio de transporte. Geralmente chamados acidentes auto-auto ou auto-moto. Considerando os dados que nós temos, né, o traumatismo craniano ele deve ser visto hoje como uma doença da sociedade moderna, né, presente em todo o território nacional, em todas as idades, acometendo todos os homens, acometendo os homens e as mulheres. Não se distingue, né, isso, mas obviamente a prevalência é maior nos homens em idades jovens, tá? Pessoal, a área atingida aqui, ó, ela é importante, né? E os procedimentos iniciais de salvamento, eles podem modificar todo o curso dessa... Opa, vamos fazer uma correção aqui. Patologia não, né? Doença. Patologia é o estudo da doença. Deixa eu salvar aí depois. E aí, isso. Então, ela pode modificar todo o curso dessa doença, dessa alteração, das síndromes neurológicas que irá levar, tá? Porque essas injúrias aí, quando ocorridas em adultos, principalmente por acidentes automobilísticos, seguidos por quedas e tal, né? Também pode acontecer os abusos ali, como eu citei para vocês, em crianças, tá? É importante agora a gente salientar quais são os tipos de traumatismos, tá? Então, nós temos o traumatismo crânioencefálico fechado, onde não há fratura da caixa craniana ou até mesmo nenhum tipo de fratura linear. O traumatismo com afundamento ósseo, onde existe o afundamento de um fragmento de osso fraturado, ele fratura e afunda, né? E também temos a fratura craniana exposta, né? Que pode cursar com a perda de massa encefálica. Obviamente, o primeiro é um pouquinho mais leve, mas também pode deixar sequelas. O segundo e o terceiro são mais graves. Esse aqui é uma fechada, bateu a cabeça, né, numa região, aqui entrou em contato com o crânio, e a parte vermelha é a parte do tecido, né, cerebral que foi acometido pelo trauma. Vocês podem ver que na caixa craniana não houve nenhuma fratura, né, nem fratura linear. Então, isso aqui é chamado de concussão, tá? Concussão cerebral. Concussão. Concussão cerebral. Vocês podem ver ele que então bateu a parte frontal da cabeça, né? E fez alguma alteração aqui do tecido nervoso. Pessoal, essa alteração do tecido nervoso, ela pode ser significativa, né? Porque pode ocorrer o edema, e esse edema fazer uma compressão e ocorrer ali um déficit de sinapses, de conduções de potencial de ação, de movimentos voluntários, tá? Esse aqui, ó, é um afundamento de crânio, né? Então ele teve a fratura e o osso afundou, né? Então fez uma compressão da massa encefálica. Já vi pacientes com esse tipo de traumatismo crânioencefálico que ficaram extremamente dependentes, acamados, mas também já vi pacientes com afundamento de crânio que ficaram com cognitivo normal e uma motricidade normal, tá? Às vezes com pouquíssimas sequelas. Tudo vai depender da região, do curso da neuroplasticidade da região que foi afetada, principalmente da região que foi afetada. E aqui um traumatismo encefálico que há a exposição, né, da massa encefálica, tá, pessoal? Então houve
a saída da massa encefálica, que ele perdeu massa encefálica, tá? Provavelmente aqui tenha sido um tiro. Então, esses são os tipos que nós temos, tá? Uma coisa que é importante, pessoal, eu falar para vocês aqui a parte do trauma. Quando ocorre o trauma, esse trauma ele é muito forte, ele faz com que a pessoa possa perder o nível de consciência, né? Geralmente acontece ali nos acidentes de trânsito ou quando você realiza uma queda de uma altura mais acentuada, né? Bate a cabeça. E é preciso saber o que fazer para que nesse momento a gente possa reduzir ao máximo ou até evitar possíveis complicações de um traumatismo crânioencefálico. Por que eu digo isso? Porque nessa parte entra uma situação importante, né, pessoal, do, dos primeiros socorros. Em 1976, um ortopedista, ele era cirurgião chamado Jim Steiner. O Jim, ele estava voltando de um passeio, de uma viagem com a família, e sofreu um acidente de trânsito, né? E nesse acidente de trânsito, ele percebeu o quão demorado era o atendimento e os cuidados em relação aos, aos primeiros socorros com as vítimas, né? Eles não tinham, assim, um protocolo desenvolvido, né? Diante dessa situação, dessa experiência que ele passou, ele criou o chamado protocolo ABCDE do trauma, né? E esse protocolo ele funciona como uma medida extremamente importante para garantir a estabilização, né, dessas vítimas de acidente, seja automobilístico, seja de queda, seja de qual for a situação. Tá? Esse protocolo, então, ele tem como função reduzir o índice de mortalidade, né? Reduzir o índice de morbidade que é muito alto em qualquer vítima de trauma, tá? Então, ela é bem importante para a gente poder garantir a estabilização, tá? Quanto maior for a estabilização, quanto melhor for essa estabilização, sendo que a lesão seja grande ou não, né? A gente consiga monitorar isso e trabalhar até que ele receba o atendimento apropriado, a gente consegue reduzir ou evitar algumas complicações. E são aquelas etapas, né? Eu não sei se vocês tiveram a primeiros socorros já na faculdade, senão, obviamente, depois eu posso dar uma aula sobre isso. É bem interessante, é bem legal. É o protocolo ABCDE, né? Então, o protocolo ele necessita você passar pelo A, né, que é das vias aéreas, para você identificar se há uma obstrução das vias aéreas, porque esse paciente pode não estar respirando por uma obstrução. Aí você tem que liberar, né? Pode ser até a língua pode estar obstruindo, o sangue pode estar obstruindo, né? Uma lesão na face que ocorre uma fratura, uma coisa, um dente que quebrou durante o acidente e o paciente broncoaspirou e ficou ali entalado, né? Fazendo uma obstrução, né? Ele broncoaspirou, que eu digo, ele puxou o ar e esse dente veio para dentro da, da região da traqueia e ele não consegue respirar. Então é necessário fazer a verificação, né? Se há um corpo estranho impedindo a entrada de ar. Então, no momento que a gente viu isso e liberou a via aérea, a gente vai ver a sequência que é o B, que é a respiração. Então, na respiração, a gente tem a percepção se esse paciente, né, está tendo a respiração. Se ele está apresentando tosse, se ele está com alguma situação que não esteja também entrando
o ar. Porque a partir do momento que a gente percebe isso aí, então o que que aconteceu? Quando a gente liberou a via aérea, a gente já garantiu a permeabilidade do ar, né, para a entrada de ar. Mas para que isso aconteça, a gente tem que garantir que essa permeabilidade das vias respiratórias necessita de que ele consiga puxar o ar, né? Se ele não estiver conseguindo puxar o ar, a gente vai ter que entrar, obviamente, no modo de ventilação e de massagem cardíaca, né? E massagem para circular o oxigênio, já que ele não vai estar respirando, porque provavelmente ele vai estar entrando numa parada cardiorrespiratória, né? Nós temos o C, aí daí que é de circulação, para a gente identificar se há uma possível hemorragia, né? Se ele estiver tendo hemorragia, é muito perigoso, porque ele pode entrar no choque hemorrágico. Aí ele vai entrar no choque hemorrágico ele já começa a perder nível de consciência, daí ele já perde pulso, daí ele já perde perfusão periférica, né? Perde a pressão arterial do pulso e daí, né, inicia com sudorese, pode entrar em cianose e também fazer a parada cardíaca, né? É bom identificar tanto a parte de hemorragia interna quanto a externa, né? A externa é muito mais fácil de ser observada, né? O D, que é de incapacidade, que vem do inglês, né? De disability. Nesse momento a gente vai fazer os testes que estão em cima da escala de Glasgow, tá? Para a gente verificar se esse paciente ele está alerta, né? Se ele responde a algum estímulo verbal, né? Se ele responde a um estímulo doloroso, tá? Isso é extremamente importante para a gente ver qual é a capacidade que ele está nos mostrando em relação ao exame neurológico ou a sua incapacidade. E o E de exposição, tá, pessoal? É ali nesse local, nesse momento que a gente tira a roupa, corta a roupa, vê se tem mais fratura, vê se tem mais lesão. Às vezes está tratando uma fratura ali, né, estancando uma fratura exposta que você conseguiu estancar e você não percebeu, mas no membro contralateral também tinha uma outra fratura posterior ali e você não percebeu. Por isso que daí você tem que fazer o exame geral. Então você faz essa exposição, é a exposição do paciente, né? Tirar a roupa do paciente e ver, né? Cortar ali para ver se tem ou não outros traumas e impedir que aconteça também de ele perder mais sangue e outras situações. Aí você já consegue estabilizar ele de maneira correta e aí você consegue tomar cuidado com a hipotermia nesse caso, tá? Conseguiu manter a temperatura dele, aí você já consegue estabilizar esse paciente. E aí, pessoal, a primeira coisa a se fazer é ligar para o 192, chamar a ambulância, nesse caso é o SEAT, né, já que existe uma pessoa com ferimentos, né, o acidente não é o SAMU, aí você chama e você consegue ir conversando até com o atendente, com o médico e passando as orientações. E no caso desse paciente apresentar uma parada cardiorrespiratória, você vai ter que entrar com a massagem cardíaca até que chegue a ambulância, o corpo de bombeiros, o resgate, tá? Isso pode demorar 20 minutos, 30 minutos, 5 minutos. Nesse momento inteiro você vai ter que estar fazendo a massagem cardíaca para que seja possível a ventilação e a circulação, tá? De sangue nas estruturas desse paciente. Beleza, pessoal? Depois eu cito outras coisas numa aula lá em relação a AMBU, boca a boca, antes fazia-se, né, expressão boca a boca, agora não se pode mais. Aí eu explico tudo isso para vocês em outra oportunidade, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui? Alguns pacientes com traumatismo craniano fechado, né, pode acontecer eles terem um prognóstico bem variado, tá? Tudo vai depender da gravidade e da extensão da lesão. Ele pode não ter feito aquela fratura, mas o tecido nervoso foi bem acometido. Por quê?
porque há um comprometimento das estruturas pela formação do edema pós-traumático, né? E esse edema comprime as estruturas. A gente cansou de falar no edema, né? Então faz o edema, extravasamento de líquido e faz a compressão do tecido nervoso, certo? Na fratura com afundamento ósseo, né? O fragmento fraturado pode comprimir uma estrutura, além do edema que irá se formar. Então, além do edema fazer a compressão, ainda vem o osso que sofreu agressão e faz essa compressão. Então, ela é bem mais grave, né? E na exposta, a solução de continuidade dos tecidos pericranianos, né? Em volta ali do crânio, só que pode haver a perda da massa encefálica, né? Possíveis infecções, já que teve contato externo, né? Assim como o edema, hemorragias, né? O sangramento e a compressão também pelo fundamento ósseo, tá, pessoal? E é importante agora a gente caracterizar que todo traumatismo crânioencefálico ele vai ter a injúria primária e a injúria secundária. Então, a injúria primária, ela acontece no traumatismo craniano e ela é imediata após a batida, né? Após o trauma, após o impacto, né? E ela pode ser de duas características: a focal ou a difusa. Localização ali, na verdade, né? Então, de acordo com esse parâmetro, é que a gente vai perceber se vai ter uma alteração ou não no prognóstico desse paciente. Na injúria focal, ela vai atingir uma discreta área, geralmente localizada ao lado do impacto. E na difusa, ela é caracterizada por uma área maior de acometimento. E aí, pessoal, aqui ela vai ter a alteração nas estruturas cerebrais de condução axonal, né? Então, ali já no axônio, ela vai perder a capacidade de realizar a condução do potencial de ação, né, nas suas sinapses, passando de neurônio para neurônio ali. Toda lesão primária, ela vai ter como consequência a lesão secundária. Então, a lesão secundária é toda lesão que acontece como consequência da lesão primária. Então, eu vou ter a lesão primária e, consequentemente, eu vou ter a lesão secundária. Ou seja, todo o processo que acontece com as estruturas que circundem o local que foi acometido pela pancada, pelo impacto, que é a resposta ao dano primário, tá? Essa é a chamada injúria secundária. Geralmente, elas estão relacionadas às alterações no suplemento sanguíneo, em outras áreas que podem gerar hemorragias e isquemia, tá? Também pelo edema também, ou por ruptura de vasos, né? Pode acontecer essa situação, tá? Eu vou falar um pouquinho mais do traumatismo. Esse é o último slide da aula. São as alterações após o traumatismo crânioencefálico. É uma tarefa que vocês vão desenvolver e vocês vão mostrar para mim, em relação aos traumatismos, quais são as alterações que esses pacientes irão apresentar. Alterações que nós queremos são as cognitivas e as motoras, tá? Sensitivas, se houver ali, vocês puderem nos demonstrar, tá? Essa é a tarefa para vocês, valendo nota para esse bimestre aí. Ok, pessoal? Então, eu vou sair dessa tela aqui, vou voltar para a minha normal e vou continuar aqui para caracterizar uma coisa para vocês bem importante, que na verdade são as chamadas síndromes neurológicas que acontecem, né, após o traumatismo crânioencefálico. Eu vou só fazer uma breve explanação e vocês vão dar continuidade lá no trabalho de vocês com o traumatismo crânioencefálico e suas alterações. Então, a gente tem que entender, né, que a maioria desses pacientes aí, ó, eles vão cursar, né, com sequelas moderadas, sequelas graves, tá? Uma boa parte dele aí, desses pacientes vai cursar com epilepsia,
tá? Eles desenvolvem essas epilepsias aí na primeira semana, né? Chamada fase aguda. E já se eles continuarem com a epilepsia na segunda semana, são chamadas de epilepsias tardias, tá? Eles vão ter as alterações motoras. Pessoal, tudo vai depender da localização do cérebro aonde foi acometido, onde teve o maior acometimento do tecido nervoso. Ele pode bater a cabeça e fazer uma lesão no córtex motor, aí atingindo o primeiro neurônio motor. Se ele fizer isso, ele vai ter uma alteração do tônus. Ele vai ficar hipertônico. Se é primeiro neurônio motor, se ele ficar hipertônico, o tipo de hipertonia é uma hipertonia espástica, né? A velocidade dependente. E se ele tiver uma hipertonia, então ele vai seguir com uma hiperreflexia, né? Isso é fato. Então isso aí chama-se uma lesão que ocorreu no trato piramidal, tá? Pode acontecer do paciente sofrer nessa piramidal? Sim, pode. Só que ao invés de estar fazendo um comprometimento do trato piramidal, que são os movimentos voluntários, nessa piramidal ele vai estar nos movimentos involuntários, né? E os movimentos ali que são do trato essa piramidal são os movimentos que modificam ou regulam o movimento. Então, eles são movimentos involuntários, mas que, consequentemente, irão prejudicar um movimento voluntário, né? Se eu tenho movimentos involuntários, eu estarei prejudicando os meus movimentos voluntários. Então, obviamente, isso pode vir a acontecer, assim como no cerebelar também, né? Um traumatismo cranioencefálico que teve uma alteração cerebelar. Vai ter incoordenação, né? Vai ter falta de equilíbrio, assim por diante. Então, pessoal, é essa parte que eu queria mostrar para vocês, né? Vai ter ataxia, né? O paciente pode apresentar hidrocefalia, tá? A hidrocefalia nada mais é do que o aumento do líquido cefalorraquidiano na cavidade cerebral, né? E, obviamente, vai fazer uma compressão que vai levar à diminuição de raciocínio e outras situações aí em relação à psicomotricidade desse paciente. Então, ele vai desenvolver outras alterações, como alteração do nervo óptico, alteração do nervo trigêmeo, alterações importantes, que é o que eu quero que vocês falem lá, são as alterações cognitivas e as neuropsicológicas, tá? Ele pode apresentar alterações de comportamento, né? E outras complicações aí que podem estar relacionadas daí ao sistema, né, fisiológico, como alterações do sistema renal, alterações do sistema digestivo, alterações do sistema endócrino, tá? Então, é importante a gente ver isso. E, para finalizar, né, a gente tem que entender que esse diagnóstico ele é feito, obviamente, em cima dos sinais e sintomas, principalmente através da ressonância magnética, tomografia computadorizada, né? O raio-x nos dá uma ideia, mas se for, por exemplo, um fechado, a gente não consegue perceber qual foi a área de conclusão, né? Importante a gente saber que o prognóstico do paciente vai depender do local, da área afetada, né? Se foi um TCE leve, um moderado, se ele foi focal, se ele foi difuso, a área afetada, o comprometimento, né, das estruturas, da distribuição topográfica que esse paciente adquiriu. Isso é importante para a gente ter uma noção, tá? É importante, pessoal, vocês terem uma noção que no TCE grave, 50% dos pacientes entram em óbito, tá? Já na fase inicial. 30% dos que sobrevivem nessa fase têm uma recuperação regular ou boa após os 6 meses. No TCE moderado, a mortalidade é de menos de 10%, e a maioria fica com sequela leve,
tá? O TCE é leve, raramente resulta em morte e geralmente o paciente retorna a uma vida normal. Obviamente, em todos os 3 casos, leve, moderado ou severo, ou grave, o fisioterapeuta é de importantíssima classificação, assim, né? Importantíssima, porque nesse caso que nós iremos fazer com que o paciente tenha uma redução das complicações inerentes à lesão do tecido nervoso, tá? Então, é bem importante a nossa atuação, a nossa intervenção o mais rápido, o mais precoce possível, obviamente, para que a gente possa fazer com que o prognóstico desse paciente venha a ser bom, tá? Pessoal, eu vou deixar então para vocês lá em atividades para vocês fazerem, tá? Para vocês me entregarem. Eu vou dar um prazo para vocês em relação às alterações pós-traumatismo crânioencefálico. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, podem postar no fórum ou podem me chamar no WhatsApp que estarei à disposição. Tá bom? Um grande abraço a todos.